Pessoal, que presença de Deus, sim ou não? Presença de Deus. Eu fico com o coraçãozinho meio doído. As crianças saem, se você estivesse aqui no meu lugar, você vai ver que muitos lugares ficam vazios. Metade da igreja está indo agora lá, olha aí, ó. Vamos ter que abrir uma igreja para as crianças, vai ser demais. O Senhor está remanhando aí a futura geração. Que bênção. Glória a Deus. O William está aí hoje, né? Ah, está aí, William? Ô William, você podia ter me ajudado aqui, mas já botado lá. Bacaninha, eu fiquei mal acostumado. O William sempre vem aqui, já joga tudo, já bota lá, ó. Mas daqui a pouco sai aqui, vai dar certo. Eu vou abrir o aplicativo aqui, daqui a pouco vai dar certo. E eu não combinei nada, irmãos. Combinei nada com carta escrita. Combinei nada com o pessoal do louvor. E eles focaram aqui a oração do Pai Nosso. Foi ou não foi? Oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra para nós compartilharmos aqui hoje, pela manhã, sobre a primeira expressão da oração do Pai Nosso. Quando Jesus diz como nós deveríamos orar, a forma pela qual nós deveríamos orar. Você sabe que a oração do Pai Nosso não é uma oração que deve ser repetida. Não tem problema se você repetir. Às vezes em algum culto fúnebre, acho que estão fazendo, né? Algum culto fúnebre, nós fazemos ali a oração do Pai Nosso. Não há problema nenhum nisso aí, né? Obrigado, viu, Edmar? Não há problema nenhum nessa questão. Porém, ela é uma oração de ensino. Porque os discípulos disseram assim para Jesus. Eles não falaram assim, ó, como que nós devemos orar? Não, eles disseram assim, ensina-nos a orar. Não é uma cartilha para eles repetirem, é um princípio, é um ensinamento, são bases da oração. Então a oração do Pai Nosso, ela gera uma ramificação de tantos detalhes, que através dela você pode passar 1 hora, 2 horas orando, mais do que isso, às vezes até orando a oração do Pai Nosso. Então ela está em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, vocês sabem disso, você poderia abrir lá para nós? Então a primeira expressão de Jesus qual é ali? Pai Nosso, que estás nos céus, ele está abrindo aqui o computador, daqui a pouco que a gente joga ali. Qual que é a primeira expressão? Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Enquanto está abrindo aqui, olha, o bispo Arnaldo da igreja Luz para os Povos, Fonte da Vida, bispo Arnaldo está convidando as mulheres a participarem de uma tarde, é o sábado à tarde, quer dizer, não vai comprometer a nossa programação da festa dos tabernáculos, lembrando que de manhã nós temos um café no sábado de manhã, com o pastor Ariel Mene, de Jabuticabal, para os líderes. Então pela manhã, o pastor Ariel vai ministrar uma palavra para os líderes aqui, aberta a todos os líderes. E aí à tarde tem essa programação lá na igreja Fonte da Vida, lembrando que esse mês é o Outubro Rosa. E o pessoal da decoração, olha aí, que mesa maravilhosa. Vamos aplaudir esse pessoal, né, gente? Olha aí, Outubro Rosa, parabéns, estão de parabéns. Esse pessoal é chique demais. Eu não sei se você sabe, mas as igrejas praticamente todas de Araguari nos procuram por causa das nossas decorações. Então nós precisamos prestigiar, né, a prata da casa. Santificado seja o teu nome. Quando nós observamos as primeiras expressões da oração do Pai Nosso, que Jesus ensina ali aos discípulos, as 3 primeiras expressões, quais sejam? Santificado seja o teu nome, que mais? Venha o teu reino, e que mais? Seja feita a tua vontade. Se você observar, essas 3 expressões são expressões imperativas. Não é pedido. Às vezes nós conectamos oração com pedido. E não é um pedido aqui. São afirmações.
são declarações. É uma expressão que está no imperativo, seja feito. Não há sombra de dúvida. É como o pastor Elton perguntou aqui, né? Um dos cônjuges pergunta para outra pessoa: você fechou a porta lá, o portão? Fechei. Então, você fechou mesmo? Fechei. Eu tenho certeza que eu fechei. Pronto. Entende isso? Acaba com a questão. Aqui Jesus está nos ensinando a orar de forma com que a nossa vontade, isso é uma declaração que nós fazemos na oração, para que a nossa vontade, eu coloquei até uma observação aqui, olha, são ensinadas essas expressões a nós por Cristo, com claro objetivo de rendermos ao Pai o que, gente? A nossa vontade. Seja santificado o que? O teu nome. Venha a nós o que? O teu reino. Seja feito o que? A tua vontade. Tudo apontando para o Pai. Mais uma vez, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Veja que são desejos do coração de Deus, que na oração você entra em harmonia com Ele, para que junto com o propósito de Deus você ore para que aquilo se cumpra, para que aquilo se estabeleça. E a primeira coisa que Jesus disse para que nós pudéssemos declarar isso ao Pai, é para que o nome dEle fosse santificado. Para que o nome dEle fosse santificado. Eu não sei se o André e a Josi estão aí. O André e a Josi estão aí? Deixa eu ver. Não dá para saber. O André e a Josi não estão, né? Ia pedir para eles darem um testemunho aqui, mas eles não vieram. Mas tudo bem. Próxima reunião, quem sabe, se eles estiverem, nós vamos dar essa oportunidade para eles. Santificado seja o teu nome. É tão importante. Olha só o que nós estamos observando aqui. Quem somos nós para Deus? O apóstolo Pedro vai deixar isso muito claro na carta dele. Ele escreve para nós na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. O que ele diz que nós somos, né? Pastor Horácio até falou para mim, eu estou em crise por cantar essa música aqui, o pessoal cantou essa música, né? Qual que é aquela canção mesmo? Que Deus fala que eu sou? Eu sou quem dizes que eu sou. Aí o pastor Horácio entra em crise, falou assim: não, mas eu estou tão longe. Vou nem dizer o que foi que falou para mim, que ele se sente muitas vezes. Eu estou tão longe disso aí. Mas, irmãos, isso são decretos do céu sobre as nossas vidas. São decretos de Deus sobre nós. Olha o que Pedro diz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vós, porém, sois o que, gente? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Grava essa expressão, nação que? Santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Por isso que muitas vezes ele se sente assim. Vos chamou das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Olha, um Deus santo só pode ter um povo o quê, gente? Santo. Isso é fator sine qua non. É assim que fala, pastor Horácio? Eu estou aprendendo aqui com os juristas aqui, ó, da nossa igreja. Então, isso é fator sine qua non. Ou seja, um Deus que é santo terá um povo como, irmãos? Um povo santo. E ele já profetiza: vós sois nação santa. Quantos aqui fazem parte da nação santa? Dá um aplauso para Jesus aí. Glória a Deus. Não sei se você é flamenguista ou corintiano, mas eu quero dizer uma coisa para você. A nação desses times, irmãos, é nada comparado com a nação que Deus está levantando
em toda a face da terra. Vós sois nação santa. Agora, presta atenção nessa expressão também. Povo de quê? Propriedade. Diga comigo, propriedade. Sabe o que Deus está? E já é, mas sabe o que Deus está nos alertando para que nunca nos esqueçamos? Que nós temos dono. Ninguém aqui é dono do seu nariz. Nós temos dono. Irmãos, nós temos liberdade que Deus nos deu. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Podemos escolher entre a bênção e a maldição. Podemos escolher entre a vida e a morte. Mas nós não somos de nós mesmos. Nós colheremos aquilo que nós plantarmos. Mas o nosso ser já tem dono. E eu coloquei aqui para nós entendermos, somos propriedade exclusiva de Deus. Por quê, pastor Carlinhos? Porque Ele tem o direito sobre nós de criação. O homem pode não reconhecer isso. Você sabe que o ateísmo, o ceticismo, fazem de tudo para que isso não seja uma verdade. Que o criacionismo não seja uma realidade. Eles fazem de tudo. Por quê? Porque está em voga a sua vida. Porque se Deus os criou, poxa, Ele tem dono. Ele não é de si mesmo. Salmo capítulo 24, verso 1. O que diz lá? Abre lá na sua Bíblia. O que fala lá? O que diz? Salmo capítulo 24. Não tem como nós jogarmos aqui. Me ajuda lá. Salmo 24, verso 1. O que o salmista declarou na palavra de Deus? Quem aqui na frente já achou? Lê aqui então, Aninha. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é o que, irmãos? A terra e o que mais? Toda a sua plenitude. O mundo e quem mais? Todos os que nele habitam. Então fala para a pessoa que está do teu lado, você tem dono, rapaz. Você tem dono. Primeiro porque Ele nos criou. Agora, melhor ainda, nós estávamos perdidos, nós estávamos vendidos ao pecado, e Ele nos resgatou. Ele nos comprou de volta. Ele precisava fazer isso? Não. Por que Ele fez? Porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu sou de Deus porque Ele me criou, eu sou de Deus porque Ele me resgatou. Vamos declarar isso? Diga, eu sou de Deus porque Ele me criou. Eu sou de Deus porque Ele me resgatou. Dá mais um aplauso para Ele, porque Ele é digno de receber todo o nosso louvor. Sendo assim, quem o recebe como Senhor e Salvador, você sabe que muitos ainda permanecem apenas como criação de Deus. Porque a Bíblia diz assim, para que nós sejamos apenas não criação, não somente criação, essa é a melhor expressão. Para que não sejamos apenas criação, mas sejamos filhos de Deus, o texto diz assim, a todos quantos o receberam, precisamos receber a Jesus. Deu a eles o poder, a capacidade de se tornarem o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que depositaram sobre ele a fé do seu coração, creram com o coração e confessaram com a boca, Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador, que nesta manhã se sentará à mesa e tomará ceia, porque não só buscaram nele o benefício, mas estabeleceram com ele o compromisso de serem dele para todo sempre. E quando nós fazemos parte de Deus, da família de Deus, então nós tomamos posse daquilo que é o nome dessa família. O nome dessa família. Você já viu falar do sobrenome, você tem um sobrenome. Eu e você tem um sobrenome. Você já percebeu a expressão sobrenome?
O que significa sobrenome? Não é subnome, é sobrenome. Muitas vezes, porque ele vem depois do nome, nós pensamos que a característica dele é de um subnome. Não é subnome, é o que, gente? Sobrenome. O que é sobrenome? É aquilo que está acima do nome. O meu sobrenome, o seu sobrenome, não sei se você gosta dele ou não, mas está acima do meu nome, do seu nome. Por quê? Porque eu e você carregamos a história daquela família. Eu e você carregamos o lastro daquela família. Eu e você representamos quem aquela família é. Você já percebeu que algumas famílias dão tanto trabalho, né? Os filhos daquela família dão tanto trabalho, que alguém vira assim e fala assim, é um fulano de tal, fala o sobrenome, porque o sobrenome destaca a família, é da família fulano de tal, é assim mesmo, eles são assim mesmo. A ação daquela pessoa, a atitude daquela pessoa, não macula somente. Eu quero que você guarde isso no seu coração, isso é muito importante. O que fazemos, o que deixamos de fazer, o que somos, o que deixamos de ser, não só nos macula ou nos prestigia também, mas alcança, marca toda a nossa família, todo o nome com o qual nós carregamos. Então, se nós somos da família de Deus, qual que é o nome que nós carregamos? Nós carregamos o nome de Deus. Na verdade, o meu sobrenome é mais do que Rezende Luciano. O meu sobrenome é de Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu tenho mais do que um sobrenome. Eu tenho um nome que está acima de todo nome. Sobre o seu nome foi colocado um nome que está acima, o que, irmãos? De todo nome. Pensando nisso, preste atenção. Um Deus santo deseja que seu povo seja santo, por isso nação santa. Por que isso? Porque esse povo carrega o seu nome. Então, irmãos, presta atenção. O que fizermos ou deixarmos de fazer, não só vai nos macular, mas pode também macular o nome de Deus. Nós vamos entendendo por que é que Jesus está nos ensinando a orar o quê? Santificado seja o teu nome. É para eu e você orarmos essa expressão. Santificado seja o teu nome. Ele está nos incluindo nesse contexto, porque para que o nome de Deus seja santo, isso tem uma interferência direta na minha vida e na sua vida. Nós podemos fazer com que o nome de Deus seja santo, ou nós podemos profanar o nome de Deus. Eu e você, as minhas atitudes e as suas atitudes, podem profanar o nome de Deus. Pode macular o nome de Deus. Então preste atenção nisso aqui, olha. O nome de Deus, ele carrega o que, gente? O que ele carrega? A identidade de Deus, principalmente no Antigo Testamento. O nome tinha um símbolo. O nome carregava um memorial. O nome trazia a identidade daquela pessoa. E não é diferente com Deus. Por isso que quando Moisés disse assim, o Senhor está me mandando ir lá, todos vão perguntar, quem é o Deus que te enviou? Porque as pessoas eram politeístas. E a devoção daquelas pessoas estava ligada com o nome do seu Deus. Então alguns adoravam o sol. Então ali tinha um Deus específico que regia sobre o sol, era adorado como sol. Então toda adoração tem uma identidade através do Deus que você o adora. Por isso Moisés diz, eu vou para uma nação politeísta. Mesmo que seja o povo do Senhor, o povo de Deus, o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estão misturados lá. E estavam mesmo, irmãos, estavam impregnados com a cultura do Egito, foi impregnada sobre eles. A primeira coisa que eles vão me perguntar é, quem é esse Deus que te enviou? Eles querem avaliar a minha missão
por quem foi que me enviou, por quem me comissionou, quem é essa pessoa, qual é a identidade dele. Aí Deus se revela para Moisés, irmãos, é a primeira pessoa pela qual Deus se revela. Quem Deus fala que é para Moisés? Eu sou o que sou. Talvez a melhor expressão é, eu sou o que sempre serei. Talvez essa seja a melhor expressão no original. Eu sou o que sou. Eu não sei se Moisés entendeu, mas o que Deus está falando para Moisés é, Moisés, eu sou tudo. Não há uma qualificação específica em mim. Eu sou tudo que eu sou. E aí, no decorrer, no caminhar, Deus foi se revelando a Moisés. Por exemplo, ele se revelou lá nas águas de Mara. Ele trouxe uma revelação para Moisés e para toda a nação. Abre comigo esse texto, que é muito interessante esse texto. Se eu não estou enganado, as águas de Mara são capítulo o quê, gente? Capítulo 15. Finalzinho do capítulo 15. Me corrijam se eu estou enganado. As águas de Mara. Olha lá se é. Finalzinho do capítulo 15, de Êxodo, né, gente? Não falei o livro, mas eu tenho certeza que você sabe o que é Êxodo. Capítulo, vê se é. As águas de Mara, vê se é o capítulo 15. Finalzinho do capítulo 15. O povo começou a murmurar, não temos água, vou morrer de sede. Vou morrer de sede. Deus... Ele clama a Deus, Deus, agora o povo vai me matar, porque eles não têm água aqui, como é que nós vamos fazer? Deus fala assim, pega um pedaço de madeira e lança sobre as águas. Aquilo é um simbolismo da cruz. E o veneno será tirado. Lê aqui, Horácio. Até o finalzinho do capítulo. Êxodo 15, 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Palmeiras, irmãos. Ô flamenguista fazendo merchan do Palmeiras. Irmãos, chegaram em Mara, águas amargas, madeira na água, tirou o veneno, é a cruz de Deus sobre nós. Por isso Jesus fala, tome a sua cruz quantos dias? Dia após dia, a cruz de Cristo nos tira o veneno da serpente. As águas foram purificadas, eles beberam a água, Deus falou assim, olha, vou estabelecer leis e decretos sobre vocês. Se vocês me obedecerem, se vocês fizerem aquilo que eu mando, nenhuma das enfermidades que vieram, nenhuma das pragas que vieram sobre o Egito, virá sobre vocês. Por quê? Aí no original você vai ler, Yavé Rafá. Porque eu sou Yavé, tetragrama, eu sou o quem? Sou quem? O Deus que te sara. E ele vai se revelando quem ele é. Yavé Rafá. Ele vai se revelando para Abraão, por exemplo, ele se revelou como Yavé Jirê. Você sabe que ali houve uma expressão da provisão de Deus, mas o nome mesmo foi escrito por Moisés, porque foi Moisés quem escreveu Gênesis. Mas ali houve uma revelação de Yavé Jirê. Quem é Yavé Jirê? Eu sou o Deus que provê a você todas as coisas. Você percebe que os nomes de Deus estão conectados com a própria oração do Pai Nosso. Por exemplo, vamos pegar, eu sou Yavé Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Dá-nos o pão de cada dia. Quando você diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está invocando sobre a sua vida quem, gente? Yavé Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Olha a importância do nome de Deus. Quando você diz que ele é Yavé Tzidkenu, é o Senhor que te justifica. Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele nos justifica. Em outro lugar o apóstolo Paulo vai dizer assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará o quê? Acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e Ele faz o que por nós, gente? Ele intercede por nós. Quem nos separará desse amor? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas aquele que nos amou é poderoso para não só nos salvar, mas nos livrar de toda acusação. Porque o nome dele é quem, gente? Yahvé Tsidkenu, o Deus que é a nossa justiça. A nossa justiça. Está no Pai Nosso, pastor Carlinhos? Está. Todas as vezes que você diz assim, ó, perdoa as minhas dívidas, você está pedindo para que Ele possa te perdoar, te limpar, te justificar, restaurar a sua vida. Quando você vai e você proclama Yahvé, o que? Tsavaote, ou Tsabaote, mas talvez a melhor expressão é Tsavaote, é o Senhor dos exércitos, o eu sou dos exércitos. Todos os exércitos a mim pertencem. Quando você ora ao Senhor dos exércitos, você está orando para quê? Livra-me de todo o mal, vá à minha frente, batalhe as minhas batalhas. Quando você pede para Ele santificar a sua vida, não me deixe cair em tentação. Tudo está ligado com o nome de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E a primeira declaração que eu e você precisamos fazer: santifica, Deus, o teu nome pela minha vida, pela minha conduta, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixo de fazer. Irmãos, como assim técnico sonoro, como especialista em equipes de som, de louvor, eu dou um ótimo pastor, irmão. Vocês não sabem como é que eu sou bom nisso. Então, presta atenção aqui. Quando nós proclamamos: e santificado seja o teu nome, é porque aquilo que eu faço, deixo de fazer, aquilo que eu falo, deixo de falar. A minha conduta, ela pode santificar, ela pode profanar o nome de Deus. E a pergunta é essa aí, olha: o nome de Deus, ele tem sido santificado nas nossas vidas? O pessoal do louvor pode subir 11 horas. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, antes da gente tirar a projeção. Olha, por que foi que Moisés ficou fora da terra prometida? Irmãos, eu fico pensando assim, falei: Deus, o Senhor não podia ter deixado aquele homem de fora da terra prometida? Aquele homem aguentou aquele povo 40 anos. Quando ele estava para entrar, o Senhor deixou ele de fora. Por que Deus deixou Moisés de fora, irmãos? Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto o quê? Que não crestes em mim, para o quê?
para me santificardes diante dos filhos de Israel. Irmãos, isso é muito forte. Sabe o que Deus está falando para Moisés? É você que me santifica, é você que me profana. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Na minha segunda, terça, no meu dia a dia? Filho, filha, você tem o meu nome. É você que santifica o meu nome, ou é você que profana o meu nome? E Deus falou para Moisés: ô Moisés, eu falei para você fazer algo, você não fez. Você não creu para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhes dei, porque essas são as terras de Meribá, as águas de Meribá. Os filhos de Israel contenderam, Meribá significa contenda. Os filhos de Israel contenderam com o Senhor. E quem que santificou o nome dele próprio? E eu, o Senhor, fui santificado neles. Eu tive que entrar em ação. Você sabe que a nação de Israel, não tem tempo para nós colocarmos aqui, pessoal da projeção, se quiser tirar, não tem tempo para colocar aqui, mas eu quero que você leia em casa. Ezequiel, capítulo 36, anota aí. Ezequiel, capítulo 36. A partir do verso 16 até o verso 38. Preste atenção em mim aqui. Pode tirar lá a projeção, é só por aqui que tira? Aí, Luiz, obrigado. Então, Ezequiel, capítulo 36. Eu vou terminar aqui, se você já foi esperto e abriu na passagem, você vai entender ali que Deus fala assim, ó: vocês pecaram, vocês me desobedeceram, vocês foram idólatras, as imundícias de vocês eram como de uma mulher em menstruação, por isso eu permiti com que as nações levassem você da terra santa, e vocês foram dispersos pelas nações. Porém, quando vocês chegaram lá, o que vocês fizeram? Vocês profanaram o meu nome. As pessoas olhavam para vocês e diziam assim: ué, ele não é de Deus? Ele não é povo de Deus? Por que ele está preso? Ué, ele não é um homem de Deus? Não é uma mulher de Deus? Por que essas coisas estão acontecendo com a vida dele? E aí, não era a minha vida, a sua vida que estava sendo prejudicada, mas era o nome de Deus. Quando eu e você vivemos uma vida de derrota, irmãos, todos nós passamos por tribulação. Aliás, a tribulação é que nos leva a ser santos cada vez mais. Todos nós passamos por tribulação. Mas quando eu e você, nas tribulações, amaldiçoamos, murmuramos, desobedecemos, pecamos, blasfemamos, damos um mau testemunho, roubamos. Tem crente roubando, irmãos. Crente roubando. Não devolvemos aquilo que não é nosso. É isso que eu estou dizendo. O nome de Deus é o quê? Profanado. Eu quero que você fique de pé nessa manhã, porque nós temos um grande desafio nesses dias. O desafio é grande, irmãos, quando nós estabelecemos para a festa dos tabernáculos trazer a cultura dos céus. Isso não é brincadeira, isso é sério, isso é um desafio alto. O texto-chave é: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus quer nos tirar a mediocridade. Deus quer tirar de nós as falácias. Deus quer tirar dos nossos lábios as palavras torpes. Deus quer estabelecer em nós o caráter dos céus, a conduta dos céus. Pessoas gentis, pessoas educadas,
pessoas comprometidas, obedientes, pessoas que honram os seus líderes, que honram os seus guias, pessoas que não são demitidas. É lógico, talvez a empresa está passando por dificuldade, você foi demitido por isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo você ter sido demitido por justa causa. Não pode, irmãos. Não podemos. Não podemos. Não podemos. O Senhor quer te elevar a lugares altos, porque os meus caminhos são maiores, porque os meus pensamentos são maiores. O Senhor não quer que você seja demitido. O Senhor quer te promover. O Senhor quer te promover. Como esses dias eu estava numa cerimônia, sentei à mesa junto com o pastor Elton, com algumas pessoas desconhecidas. Elas se identificaram como pessoas que trabalhavam em determinado local, uma determinada empresa, não vou fazer menção aqui. E aí nós dissemos o nome de uma pessoa daqui da comunidade que trabalha naquele lugar. E essa pessoa virou para nós e diz: extraordinária pessoa, pessoa excelente. O que seria da nossa equipe sem essa pessoa lá? Poxa, eu olhei para o Elton olhou para mim, deu aquele alívio no coração, irmãos. Aquele alívio, aquele refrigério no coração. Falou, graças a Deus. Mas sabe quem foi de fato enaltecido? O nome que está acima de todo nome. Com os olhos fechados, abre o seu coração, carta escrita, vai nos conduzir no louvor aqui agora, antes de nós tomarmos a ceia, em nome de Jesus. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Meu amado, diga para Ele nessa manhã, fala para Ele de coração. Aqui estamos, Deus, perante Tua misericórdia. Só a graça do Senhor para nos ajudar. Posso ver relâmpagos, Oh Espírito, e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do Teu trono. Espírito Santo, 24 anciãos se prostram, derrama essa presença aqui, meu Pai. lançam suas coroas aos Teus pés. Digno de tudo, E os seres viventes que proclamam, levante as suas mãos. dia e noite, Levante as suas mãos essa manhã, diga: noite e dia. meu Pai, Eu não conheço outra expressão fala para Ele, fala para Ele. que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço, não Eu conheço. não conheço outra expressão Que diga quem Tu és. que lhe descreva em perfeição. Junto com os anjos vamos dizer nessa manhã: Santo, meu Deus, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, deixa essa atmosfera tomar conta da sua vida, tomar conta da tua casa, Santo, dos teus lábios, Nemarabaia Deleca, poderoso, dos teus ouvidos, dos teus olhos, Santo, das tuas mãos, dos teus pés. Santo, Yeah. Deus poderoso. Ele está nesse lugar, meu amado, digno de todo louvor, de toda adoração. E não há outro igual, só Tu és. Diga para Ele: Santo, não há. não há outro igual,
as mãos ao alto, vamos proclamar: Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, totalmente santo, Deus poderoso. a presença dele está nesse lugar, a unção dele está nesse lugar, sobre a minha vida e a sua vida. Deixa ele encher seu coração, deixa a presença dele transbordar no seu coração nessa manhã. Meu amado, meu amado, meu amado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, diz Isaías, assentado num alto e sublime trono. As orlas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, quanto? Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. E aí eu gritei: ai de mim, eu vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Um dos anjos, um dos serafins, tomou uma brasa do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi removida e perdoado o teu pecado. Só você que recebe, aplauda ele bem forte nessa manhã. Santo, 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 oh papai, declare bem forte: meu Deus, meu Deus, meu Deus, Carabaxere andalabarabacaia, Santo, ele é Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ergueu e agradeceu, porque nos seus lábios só cabiam ações de graças. Ele pegou o pão, partiu, entregou aos discípulos e disse: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo que é partido por vós, o pão vivo que desceu dos céus. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Na mesma noite ele tomou o cálice e ergueu, agradeceu mais uma vez ao Pai, entregou aos discípulos e disse: tomai e bebei todos vós, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês, para remissão, perdão, extinção, aniquilação de toda maldição, de todo pecado, de toda imundícia na vida de vocês. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Em honra e memória, santidade de Deus. Você vai tomar essa ceia nessa manhã, meu amado. Sai do seu lugar, tome a ceia em nome de Jesus. Murmura a Ele, declara a Ele, sussurra a Ele, sussurra ao Senhor essa declaração. Santo, 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 Santo. Pastora Lília vai compartilhar aqui o sonho que ela teve essa noite, que
diz respeito a esse momento que nós estamos passando. Vamos ouvir. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Deixa essa unção de Deus tomar conta do teu coração, da sua vida. Espírito de Deus, vem, vem, vem. Amém, igreja, graça e paz. Então, mediante essa palavra, né, que o pastor Carlos compartilhou conosco nessa manhã, essa noite eu tive um sonho e eu já levantei, né, assim, em espírito de oração, buscando a direção de Deus. Deus já começou a ministrar algumas coisas. Nesse sonho eu vi, assim, né, algumas pessoas do corpo de Cristo. E eu entendo que essas pessoas representam, né, nós, a igreja do Senhor. E eu via também ao mesmo tempo que estava acontecendo uma batalha muito grande. Havia uma luta, uma guerra espiritual muito grande. Eu percebi a presença de um espírito de sensualidade. Havia um espírito de sensualidade próximo que ainda resistia, né? E nesse momento eu percebi que havia uma guerra, né, pelas nossas vidas. Estava acontecendo uma luta em favor de nós. E eu comecei então ali naquele sonho ver, né, figuras de pais, de filhos, de pessoas que estavam como que saindo. Eu via como que saindo pregos enferrujados de entre os dentes, né, de pais, de filhos. Aqueles pregos, eles estavam se soltando da boca, eles estavam sendo removidos. E à medida que esses pregos enferrujados eram removidos, né, da boca de pais, da boca de filhos, começou então a acontecer um quebrantamento. Veio um quebrantamento muito grande sobre pais, sobre filhos. Um choro, mas era um choro de arrependimento, um choro que estava acontecendo, um processo de cura, um processo de libertação. E eu fiquei impactada com esse sonho ali, né? Deus começou a ministrar no meu coração. E eu estava vindo para a igreja, e eu com Deus orei naquele momento, falei para o Senhor: Senhor, purifica os nossos lábios, santifica a nossa boca, sabe, tira dos nossos lábios todas as nossas iniquidades. Essa foi a oração que o Espírito Santo me levou a fazer naquele momento, sabe? E, né, no meio daquele louvor, assim, dessa adoração que a gente teve aqui desde o início, eu falava para o Senhor: Senhor, que nós possamos realmente te adorar, sabe, de uma forma, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu não quero viver de emoções, eu não quero viver de arrepios. Eu quero, Senhor, realmente, Senhor, que o Senhor me mude, que o Senhor me transforme, que o Senhor nos transforme, a tua igreja, o teu corpo, de dentro para fora. Eu, né, nem ia compartilhar essa experiência nesse momento, mas assim, mediante tudo que foi falado, tudo que foi ministrado aqui, essa palavra, eu senti muito forte, assim, de Deus, de vir aqui na frente e pedir permissão, né, ao pastor Carlos, para compartilhar com você, igreja, esse sonho que eu entendo que foi realmente algo espiritual, né, o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. Amém? Aleluia. Recantara la mashuri andara la marashuia. Ramasuri andara la marashori andara la balaias. Senhor, a tua palavra foi liberada, Senhor, aqui nesse lugar. É a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, é a autoridade máxima. A tua palavra, Deus, é a autoridade maior. O teu nome, Senhor, é o nome que está acima de todo
do nome. E é no teu nome, Senhor, que nós nos dobramos. É no teu nome, Senhor, que nós nos rendemos. Senhor, nós estamos aqui, mas nós não queremos viver, ó Deus, alienados. Não queremos viver, Senhor, aquém. Não queremos, Senhor, sermos opositores do Senhor. Queremos ser cooperadores do Senhor. Queremos ser facilitadores. Queremos realmente, Senhor, ser aqueles, Senhor, que chegam diante do Senhor. Oh, meu Deus, e que se despem, Deus, de todas as suas armas, de todas as suas máscaras, Senhor, de todas as suas escamas, Senhor, de tudo aquilo que são subterfúgios, Senhor. Queremos, ó Deus, estar despidos diante do Senhor. Nós escolhemos nos aproximar, Senhor, diante do Senhor, da luz que é o Senhor, e que a tua luz, Senhor, resplandeça sobre nós, sobre a tua igreja, que a tua luz, Senhor, dissipa sobre nós todas as trevas, em nome de Jesus, Senhor. É do teu nome que nós nos firmamos, é do teu nome, Deus, que nós esperamos, é do teu nome, Deus, que nós nos estabelecemos, Senhor. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, como igreja. Vivifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, porque foi para isso, Deus, que nós nascemos. Nós fomos criados por ti, para o teu louvor, para a tua glória, e que nós possamos ser, Deus, tudo aquilo que o Senhor determinou que fôssemos aqui nessa terra, Senhor. A tua igreja viva, Senhor, a tua igreja que manifesta a múltiplas formas da graça do Senhor nessa terra, a tua igreja, Senhor, que torna, Deus, o teu nome conhecido nessa terra, Senhor. Purifica-nos, Senhor, santifica-nos, ó Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Debaixo dessa palavra, irmãos, tome a ceia com a sua casa, sua família, seu irmão. Chama alguém, fala: Senhora, Deus nos purifica. Ore com uma pessoa, fala: Senhor, torna-nos santos. Precisamos tanto da tua santidade sobre nós. Carta escrita vai continuar ministrando. Senhor, Rei do universo, Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Deus poderoso, Santo, Deus poderoso.
Amém, irmãos? Estamos terminados, lembrando que à noite não temos culto. Nos vemos na festa dos tabernáculos, quarta-feira.